Glória a Deus. Quero te convidar a dar um sorriso bem lindo para quem está do seu lado. Senta e fala: olha, que privilégio sentar do seu lado, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Antes de começar aqui a ministração da palavra, eu quero dizer para vocês que os nossos queridos apóstolos, pastores, Marcos e Vânia Arantes, hoje à noite não estão aqui presencialmente na nossa igreja, devem estar todos online, justamente porque ontem nasceu o primeiro netinho deles, o João Arantes. Vamos aplaudir o Senhor é bom. Obrigada, Jesus pela vida do João Arantes. Obrigada, e um beijo bem especial para a pastora Gabi e para o pastor Gustavo, que estão ali passando por essa nova fase da vida deles. E o João é um presente para a igreja Casa de Oração, amém? Glória a Deus. Nosso tema hoje é poderoso. Nosso tema é: minha graça é suficiente? É uma pergunta. Minha graça é suficiente? Então eu quero que você coloque essa perguntinha aí no seu coração. E eu peço para que o poder do Espírito Santo de Deus ministre hoje através da minha vida. Esse tema não é um tema muito fácil, mas eu entendo que é um tema necessário para a igreja de Cristo. A pastora pregou aqui na quarta-feira sobre estarmos prontos, né? Até mesmo sobre o avanço da inteligência artificial. E o Senhor tem me levado há algum tempo para estar nessa palavra. Diana, a minha graça realmente te basta? Será que você está entendendo que a minha graça é tudo que você precisa? E quando eu fui convidada para estar aqui, algo muito forte veio para eu continuar estudando e trazendo essa ministração para os nossos corações. Então eu peço que o Espírito Santo encontre aqui neste lugar hoje à noite, você que está em casa nos assistindo, que o Senhor encontre em nós corações abertos para ser ministrados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero começar lendo com vocês o que o próprio apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 12, do versículo 7 até o versículo 10, ele disse assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirassem de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. É mesmo, Diana? Isso está na Bíblia? Quer dizer que ele tinha alegria nas dores? Ele sentia que ali ele poderia ser fraco, porque o próprio Deus iria fazê-lo forte? É, gente. E eu estou falando do homem, né? Paulo, do apóstolo Paulo. Aquele que era fariseu de fariseus. O apóstolo Paulo, durante um tempo na vida dele, quando ele também era Saulo, né? Porque era Saulo, depois foi chamado também de Paulo. Ele era um grande perseguidor da igreja. Mas por que ele perseguiu a igreja? Porque ele tinha muita excelência em tudo que ele fazia. Se ele era fariseu dos fariseus, ele não aceitou o cristianismo logo de início. Então ele começou a perseguir o cristianismo, perseguir literalmente a igreja de Cristo. Mas achando ele que ele estava fazendo a coisa certa, achando ele que era o melhor a ser feito. Até que um grande dia, literalmente, ele cai do cavalo, né? Na Bíblia, na verdade, nem fala que ele caiu do cavalo, mas fala que ele caiu no caminho de Damasco. E ali ele teve um encontro com Jesus. E ele entendeu que ele estava do lado errado. Ele queria acertar, mas ele percebeu que ele estava no lugar errado.
Então ele se converteu ao cristianismo, e aí ele começou a ser o quê? Um grande defensor da palavra de Deus. Justamente porque Paulo era um homem que fazia tudo com muita excelência. E chegou um momento da vida de Paulo que ele orou ao Senhor, e ele disse: por favor, existe um espinho na minha carne, tira esse espinho de mim, Senhor. E a Bíblia nos garante que ele orou por 3 vezes. E pasmem, a resposta do próprio Deus, do próprio Senhor para ele foi: Paulo, a minha graça é suficiente para você? Será que você dá conta de continuar vivendo com esse espinho na carne? E nós sabemos, a Bíblia relata que ele não foi liberto desse espinho da carne. Diana, mas o que era esse espinho na carne de Paulo? E aí tem diversas visões teológicas sobre isso. Tem teólogos que defendem que ele tinha um problema seríssimo de saúde, que ocasionado até mesmo na visão dele, quando ele ficou cego, quando ele teve um encontro com Jesus. Tem teólogos que falam que ele lutava fortemente contra pecados. Tem teólogos que falam que ele realmente tinha até amargura, porque um dia ele tinha sido perseguidor da igreja de Cristo. Mas tem uma linha teológica que é a que eu mais gosto, que fala que o próprio Paulo, ele era perseguido pelos religiosos daquela época. Depois que ele se converteu ao cristianismo, ele começou a sofrer muitas ofensas. Nesse capítulo mesmo do livro na carta de Coríntios, você vê ele ali tendo que se debater com profetas, com fariseus daquela época, para defender literalmente a igreja, o cristianismo. Então eu também creio muito que era uma luta dele contra a religiosidade. Contudo, entretanto, porém, Paulo não foi liberto do espinho na carne, mas ele escolheu permanecer em Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite. Quais são os nomes dos espinhos na carne que você carrega? Talvez são vários, talvez tenha um específico, que você tem orado ao Senhor e tem dito a Ele: Senhor, arranca de mim esse espinho na carne, arranca de mim isso que tem me feito sofrer. Mas aí de repente, como foi com Paulo, você tem ouvido essa resposta do próprio Deus: a minha graça é suficiente para você? João, Pedro, Maria, Renata? Será que a minha graça tem alcançado o seu coração? Será que você tem entendido que é por causa desse espinho na sua carne que você tem sofrido? Mas é neste lugar que você se torna fraco para que eu possa te fazer forte? Muitas vezes para mim e para você é fácil sermos fortes na força do nosso braço. Porque eu sei, porque eu faço, porque eu compro, porque eu tenho. E quando a gente não tem? E quando a gente não sabe o que fazer? Será que a gente tem esse lugar de saber ser fraco para que o próprio Deus nos faça forte? E o que é interessante, gente, que a gente pode falar assim: nossa, mas Paulo era um homem comum como eu e você. E ele era assim. Mas tem uma história muito parecida de um homem maravilhoso que orou durante 3 vezes também. Jesus Cristo, aquele que era limpo, sem pecado nenhum. A Bíblia nos relata no livro de Mateus, no capítulo 26, que quando Jesus Cristo estava no jardim do Getsêmani, se preparando para ser crucificado, a Bíblia fala que Jesus orou e disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu quero ler com vocês Mateus 26, o versículo 38 e 39 diz assim: olha as palavras de Jesus. Disse-lhes então Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Era Jesus falando com seus discípulos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E no versículo 44 aparece a informação dizendo: então Jesus os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim essa dificuldade que eu estou enfrentando.
A minha alma está amargurada. Era o próprio Jesus falando sobre isso. Mas eu e você sabemos o fim dessa história. Jesus foi para a cruz. Jesus se entregou naquela cruz por obediência ao Pai. E a gente começa a entender que vida com Deus é a gente aceitar a vontade de Deus. É a gente entender o nível que Deus tem para cada um de nós. Ô Diana, que palavra difícil. Por que você está trazendo isso hoje? Primeiro porque nós, como Casa de Oração Franca, temos visto a glória de Deus no nosso meio. Amém, gente? A cada culto, a cada manifestação da presença dEle é mais palpável, é mais real. Mas se eu e você queremos mais de Deus, se eu e você queremos mais da glória e da presença dEle, nós precisamos buscar Ele com mais intensidade. Nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, mesmo quando nós tivermos um espinho na carne. Porque muitas vezes falamos que vamos à igreja, sabemos cantar os louvores, mas na hora do pega pra capar, na hora que doeu, não, Deus, o Senhor não fez do meu jeitinho, o Senhor não fez na hora que eu pedi, então não quero mais. E a gente acaba se relacionando com o próprio Deus, como se Ele fosse um servo. Não vai fazer não? Cadê? Já orei, já clamei, e o Senhor não fez. Se não fez, então agora eu não quero mais. Hoje eu não vou para o culto, estou magoada com Deus, estou chateada. E a gente começa a ter um nível de relacionamento com Deus, no nível bem superficial, e de bajulação. Deus, se você não me servir, eu não vou te servir. É o contrário, igreja. É o contrário. Se eu e você não entendemos que um relacionamento profundo com Deus, que o verdadeiro cristianismo, que a verdadeira paternidade requer obediência do filho ao pai, o verdadeiro senhorio de Jesus, ele tem que prevalecer na minha vida, apesar das minhas dores. Se eu quero saber se realmente eu tenho amado o Senhor, é no dia que o espinho da carne está me sufocando, está me machucando, e eu tenho coragem e ousadia de dizer: Senhor, eu continuo te amando, apesar da minha dor. Igreja, nós precisamos subir de nível. Não dá mais para a gente se relacionar com Deus de forma piegas, de forma pequena, ou de barganha, sabe? Me dá, papai, que aí eu sou boazinha. Se o Senhor fizer isso, eu não vou mais mentir. Se o Senhor resolver aquele problema, eu não vou mais trair a minha esposa. Se o Senhor fizer aquele outro, eu vou ser assim ou assado. Não! Nós precisamos elevar o nosso nível de amor a Deus, de entrega a Deus. Por quê? Porque Ele já fez tudo o que tinha que fazer naquela cruz, há mais de 2000 anos atrás. Ele se entregou naquela cruz por obediência e por amor à minha vida e à sua vida. E hoje eu e você ficamos cheios de detalhes, de questões para poder dizer: eis-me aqui, Senhor, encontra em mim um verdadeiro adorador. Gente, eu creio em níveis maiores de glória, eu creio em níveis maiores de relacionamento com Deus, mas nós vamos precisar subir o nosso nível. Eu vou para a igreja, não porque o pastor falou bom dia ou boa tarde para mim, mas porque eu entendo que este é o meu lugar de adoração. E é neste lugar que eu quero adorar a Jesus, e é neste lugar que eu quero entregar a Ele a minha alegria e até mesmo a minha dor. É neste lugar que eu quero entregar para Ele o meu coração quebrantado e contrido. É neste lugar que eu quero buscá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Gente, quando Paulo ouviu essas palavras do próprio Deus, Paulo... Não vou tirar o espinho não, na tradução da Diana Timbó. Paulo, não vou tirar o espinho não. Mas você dá conta de continuar andando comigo? Você dá conta de continuar me amando, Paulo? No original, quando o próprio Deus respondeu para Paulo, estava, na palavra bem original, no português certinho, estava dizendo assim, que o próprio Deus iria permanecer com Paulo.
ele iria de glória em glória, de fé em fé, sendo essa graça suficiente, parcialmente, diariamente, para consolar a dor de Paulo. Mas não é só com ele, meus amados, é comigo e com você. O próprio Deus, ele é suficiente para mim e para você, porque a graça dele é permanente. Talvez você tenha carregado um espinho na sua carne há anos, há meses. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por mais que esteja doendo, você não está sozinho. O Senhor, ele é contigo, porque a graça dele é permanente. É permanente, está derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele vai nos fortalecendo em todo o tempo, para que a gente possa ser forte quando a gente está fraco. Por isso que a força vem dele, o poder vem dele, e de mim e você cabe simplesmente nos posicionarmos nesse lugar, sem retroceder, mas sempre avançando para o coração do papai. Um dia eu ouvi uma canção, e essa frase falou tão profundamente comigo, que dizia assim: Senhor, eu não quero usar a tua graça para levantar quando eu cair. Ah, Diana, mas pode? Pode. O Senhor nos deu a graça dele é real na minha vida e na sua. Mas que eu e você não venhamos a se relacionar com Deus nesse lugar barato e superficial. Ah, eu tenho a graça de Deus, eu vou sair pecando. Não. Graça não é liberação para pecado. Graça só é graça quando ele anda com a verdade, quando ela anda com a verdade. E a verdade é o próprio Jesus. Então eu só entendo a graça quando eu me relaciono com Jesus. E essa canção dizia assim: eu não quero mais usar a tua graça para me levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Isso é tão poderoso, porque a verdadeira graça foi aquela que rasgou o véu de cima a baixo, que é o próprio Jesus Cristo, e que eu e você não tínhamos condições de ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, mas pela obra consumada naquela cruz por Jesus, o véu foi rasgado e ele disse: venham, 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 venham ter relacionamento com o Pai, venham ter relacionamento com Deus Todo-Poderoso, venham. Essa é a verdadeira graça, que me leva para ter um acesso ao Pai, ao Todo-Poderoso, coisa que pelas minhas forças eu não consigo, nem você. Como é bom a gente conhecer a palavra de Deus e entender a nossa total dependência naquilo que Ele é por nós e através de nós. Viver com Deus é um relacionamento duradouro e precisa ser forte e profundo a cada dia. Sabe por que o Senhor está nos chamando para esse lugar, meus amados? Porque quantos de nós aqui, ou que está nos assistindo agora, se afastaram dos caminhos do Senhor? Porque se machucaram com Deus. E eu não estou aqui menosprezando a sua dor e dizendo que a sua dor não era genuína. Era. Mas esse espinho na sua carne tinha um propósito maior: te trazer para perto de Jesus e não te afastar dele. Então eu declaro hoje sobre as nossas vidas: hoje é noite de restauração, hoje é noite de reconciliação. Você que estava perdido, você que estava ausente, você que estava se mantendo distante do relacionamento profundo com Deus, porque um dia você se machucou, porque o Senhor não tirou o espinho da sua carne. Quando você mais clamou, quando você mais desejou, esse Deus continua sendo Deus apesar da sua dor. Esse Deus continua sendo o Senhor sobre céu, terra e debaixo dessa terra. E eu te chamo a esse lugar de reconciliação nessa noite. Eu te chamo a esse lugar de relacionamento profundo e apaixonado. Eu te chamo a esse lugar de ser restaurado pelo próprio Pai. A minha graça te basta. É o que o Senhor nos diz essa noite. É uma promessa para encorajar os seguidores de Cristo a viver mesmo diante de um caos, amando ao Senhor. Mesmo diante daquilo que os nossos olhos não queriam ver, amando o Senhor, buscando o Senhor. Eu quero ler com vocês o que está escrito em Efésios, escrito também pelo apóstolo Paulo. Efésios 2, do versículo 4 até o versículo 10 diz assim:
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos juntamente com Cristo, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Gente, isso é poderoso demais. O próprio Deus, Ele nos fez estarmos assentados hoje com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Ah, Diana, então legal, entendi tudo. Então significa que eu não terei mais aflições. Não. Enquanto eu e você ainda estivermos nesse mundo mal, vamos lutar com as nossas aflições. Vamos ter que guerrear as nossas guerras. Mas algo é muito poderoso para mim e para você. O próprio Deus, Ele nos disse que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, será nos dado autoridade para pisar a serpente e o escorpião, e nenhum dano nos fará. Só que entendam, gente, isso não vai ser para crente Nutella. Isso é para crente que realmente quer viver com o Senhor, que escolhe mesmo diante do caos, mesmo diante da dor, não retroceder. Sabe o que é lindo no relacionamento com Deus? É que Ele está sempre disponível para me receber e te receber. E ali eu posso chorar, eu posso entregar a Ele as minhas dores, eu posso fazer as minhas petições a Ele, e Ele sempre vai me acolher. Porque a certeza Ele me deu que nós não estaríamos sós. Talvez um dia você abandonou os caminhos do Senhor e tenha andado, sabe, buscando respostas em tantos lugares. E você tenha aumentado um vazio dentro de você. Sabe por quê? Porque a sua resposta tem nome, é Jesus Cristo, o autor e o consumador da sua história. Não tenha medo de entregar a sua dor, a sua história, até mesmo os seus pecados, os seus deslizes ao Senhor. Mas permaneça nele. Permaneça firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Jesus é a rocha para mim e para você. Ele é o que a gente precisa. Sabe por que muitas vezes as pessoas têm se frustrado com Deus? Porque usa literalmente como troca de milagres. É muito bom a gente adorar ao Senhor, pedir a Ele e Ele curar. E Ele está disponível para curar a minha vida e a sua vida. Quantos milagres o Senhor já fez na minha vida e na minha história. Mas quantos nãos eu também já recebi dEle. E é nessa hora que a gente fica insatisfeito com o não de Deus, que nós precisamos nos lembrar: a minha graça é suficiente. A minha graça tem sido suficiente para a sua caminhada. Por que o papai está falando isso para a gente hoje à noite? Porque Ele quer que você se aprofunde mais em amor para com Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí muitas vezes a gente deixa de amar o próximo, né? Porque não, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Aumente o seu amor para com Deus. E não diminua o seu amor para com o teu próximo. Nós precisamos buscar esse relacionamento profundo com o Pai. Aumentando o relacionamento com Ele dia após dia. Buscando Ele em espírito e em verdade. E assim nós conseguiremos ser fortes para passar pelo dia mau, pelo dia da aflição.
Esses dias nós fomos num velório de um homem tão jovem, que foi acometido de um câncer e em 40 dias ele veio a falecer. E eu tive a oportunidade de estar ali com a sua esposa, com a sua filha. E a primeira coisa que eu disse para ela, eu falei: amada, você tem direito de chorar. Porque, gente, como é que tem pessoas que chegam para uma pessoa no leito de morte ali, na beira de um caixão e falam: não chora não, não chora não. Não, gente, nós não somos super homens, super mulheres, nós somos de carne e osso. Então eu abracei aquela mulher que estava ficando ali enterrando o seu esposo e disse para ela: amada, você tem direito de chorar. Hoje é até a sua válvula de escape, mas chore nos braços do Pai. O que a gente não pode é transformar o nosso choro em revolta. Senhor, por que você fez isso? Por que o Senhor não curou? Por que não foi assim? Afinal de contas eu sei mais do que Deus, né? Quando a gente murmura, quando a gente se revolta com Deus, nós estamos dizendo em outro português: oh, eu sei mais que você, Deus. Eu estou reclamando porque eu sou mais inteligente do que você. Você não fez do jeito que eu te pedi, por quê? E aquela mulher estava ali sendo preparada para aquele momento. É fácil, gente? É não. O luto vai ter que ser enfrentado, são dias de choro. Mas ela pode enfrentar o luto nos braços do Pai. Ela pode enfrentar as dores dela, abraçada com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos diz que o próprio Espírito Santo foi colocado aqui nessa terra como nosso consolador, como nosso ajudador. No original essa palavra ajudador significa pegar firme, pegar forte com você diante da tua circunstância. Yes! Esse é o Espírito Santo. Ele não está ausente dos meus problemas, não. Quando eu oro, eu clamo a Ele, Ele está ali comigo. Ele está pegando firme na minha dor. Ele está dizendo: filha, levanta, respira, vamos juntas, você vai conseguir, vai dar certo. Mas eu tenho que passar por algumas provações. Paulo disse isso. Esse espinho na carne tem me feito ficar humilde. Não tem me deixado literalmente ficar exibido, todo poderoso, porque eu tive grandes revelações com Deus. Qual é o propósito desse espinho na sua carne? Porque, gente, se eu passasse o microfone aqui e fosse ouvir tantos testemunhos aqui dentro, quantos espinhos na carne a gente iria ouvir? Mas vamos tentar descobrir. Em vez de deixar o nosso coração revoltado, amargurado e realmente contra o Deus Todo-Poderoso, vamos levar essa dor para Deus. É noite de reconciliação e restauração. Traz essa dor para o Senhor e fala para Ele: Pai, me mostra por quê. Me ajuda, me faz entender. Porque esse espinho da carne ainda não foi tirado de mim. E sabe o que acontece, gente? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas falam: Diana, mas é muito difícil. Como é que eu vou dar conta de viver com essa dor? Como é que eu vou dar conta de viver com esse espinho na carne? A receitinha completa do bolo eu não tenho. Porque eu amo o Espírito Santo de Deus, que Ele é pessoal e intransferível. O que o Espírito de Deus vai tratar com a Alain, Ele não vai tratar com a Ana Lúcia. O que o Espírito de Deus trata em mim, Ele não vai tratar nem com meu marido, que é uma só carne comigo. O Espírito de Deus, Ele é pessoal e Ele quer tratar com você. E nós precisamos só querer. Só querer. O problema, gente, é que nós vivemos numa geração hoje que o meu ego está gritando. Se não me agradar, eu não sou sua amiga. Se você não me servir, eu não vou na sua casa. Ai, eu. E nós precisamos tirar o nosso eu do centro e colocar Jesus. Ele é o centro. Nós precisamos tirar o nosso eu do centro e colocar Jesus no centro do meu coração. Um dia eu estava muito frustrada. E eu fui orar ao Senhor. Estava magoada, estava machucada. Porque um líder tinha me machucado profundamente. E eu peguei aquela dor e fui para o meu secreto com Deus, muito entristecida. E honestamente, com muita raiva daquela pessoa. E quando eu comecei a orar ao Senhor: Deus, o Senhor sabe o que eu estou passando. Só eu sou assim? Ninguém mais aqui é assim, né? Só eu.
Deus, você sabe o que eu estou passando, Jesus. Está doendo demais. Olha o que o fulano fez comigo, Senhor. Socorro, faz alguma coisa. Olha que maldade que ele usou contra mim. Só que deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A verdadeira oração é aquela que eu vou falar com o meu Senhor e eu tenho o direito de falar o que eu quiser. É minha oração, né? Cada um usa a sua oração. Fala o que você quiser. Chora, grita, fala. Mas existe o lado B da oração. Silencia e espera o Senhor falar com você. O grande problema é que a gente chega até no nosso secreto, a gente chega no momento da oração, a gente fala e vai embora correndo porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer as coisas e eu não sei nem o que Deus quer me responder. Isso daí foram as suas lamentações, mas não foi uma oração genuína com o próprio Deus. E nesse dia eu estava lá, com as minhas lamentações. Senhor, o Senhor viu o que o fulano fez, e está doendo, e nananã. O espinho na carne estava ardendo aquele dia. Sabe aquele dia que você chora 2, 3 dias assim, magoada, machucada. E quando eu resolvi levar aquilo ali para o Senhor, e depois que eu chorei, que eu falei, eu parei. E o Senhor começou a falar no meu coração: filha, quem está errado é você. Ele nunca te prometeu que ia fazer isso por você. Ele nunca te deu expectativas sobre isso. Ele é assim, é o jeito dele. Você, Diana, que colocou expectativas na pessoa errada. Você criou uma pessoa que não existia e ainda está com raiva da pessoa. Aí você começa assim, né? Fui eu? Quer dizer que eu chorei 3 dias por minha culpa? Quer dizer que eu vinha sofrendo com espinho na minha carne, porque eu criei esse espinho? Oh, gente, quantos espinhos a gente coloca na nossa carne? E naquele dia eu me levantei daquela oração e eu entendi que a errada era eu. Porque deixa eu te contar um segredinho: ninguém vai mudar ninguém. Se o Espírito Santo não mudar a outra pessoa, não ache que você vai mudar, porque você não vai. E ali eu me conscientizei do meu erro, do meu pecado, da minha frustração, porque eu criei uma pessoa que ia ter um nível de sensibilidade que não era dele, e ele nunca me enganou. Mas o melhor disso tudo, sabe o que é? Que até esse dia eu era mal menos assim com aquela pessoa. Honestamente falando para vocês. Mas quando eu me levantei daquela oração e eu olhei para aquela pessoa, eu passei a amar aquela pessoa. Porque ele era o que é. E eu que tenho que aprender a amá-lo do jeito que ele é. E não criar uma pessoa para eu amar do meu jeito. Ou, talvez, marido, você está fazendo isso com a sua esposa. Talvez, marido, você está fazendo isso com um vizinho, com um amigo. Esposa faz com o marido faz com a esposa, mãe faz com o filho. Eu vou criar aqui, ó. Você tem que ser desse jeito para eu amar. E se você não for desse jeito, eu vou ficar muito chateada com você. Vocês entendem que é noite de cura e de restauração? Mas é noite da gente olhar para os nossos corações, não é para o coração do vizinho. É noite da gente olhar para dentro. Assim como Paulo olhou para o seu espinho na carne, gritou e clamou, e simplesmente a resposta que ele teve: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Será que a gente está nesse nível com Deus? Que a gente está dando conta hoje de ouvir simplesmente esse sussurro do Pai dizendo: a minha graça te basta? Ou você vai sair por aí chutando pau da barraca porque nada dá certo, porque as coisas não funcionam do seu jeito? Oh, gente, todas as vezes que Deus me faz mudar os planos, é doloroso, mas vale a pena. É doloroso, mas vale a pena. Um dia eu vivendo uma história com a Gabi Arantes aqui, eu brinquei com ela, falei: Gabi, dói, né? Mas deixa eu dizer uma coisa, eu amo quando Deus frustra os meus planos. Porque a palavra de Deus me garante que os planos de Deus jamais serão frustrados. Então os planos da Diana podem e devem ser frustrados. Deus está frustrando os teus planos.
E para onde você está indo? Para o primeiro convite errado que chega para você? Não. É nessa hora que os nossos planos são frustrados, que nós precisamos nos curvar em adoração e dizer: eu confio que o Senhor é bom, eterno é a tua misericórdia, e o teu amor por mim dura para sempre. E mesmo com lágrimas nos meus olhos, eu escolho permanecer em Deus. É noite de permanecermos no Pai, é noite de ficarmos com Ele, é noite de nos relacionarmos com Ele. E eu estava falando que muitas vezes a gente quer a receitinha do bolo, né? Que é assim: ai, resolve aí para mim o que eu tenho que fazer. Busca do Espírito Santo que Ele vai te falar. Agora, quem pergunta precisa querer ouvir. O problema é que a gente pergunta, mas quando Deus fala: não, isso aí eu não vou fazer não. Perdoa, vou nada que eu vou perdoar. Acha? Falei bem cearense agora. Perdoa nada? Nós precisamos, gente, aceitar que Ele é o Senhor e nós somos os seus queridos filhos. Ele é o Senhor e nós estamos ali para obedecer e servir. Por quê? Porque Ele é tirano? Não, porque Ele é bom. Todas as vezes que o Senhor falou para mim: Diana, não faça, Ele me livrou de algo muito pior amanhã. O meu choro hoje foi muito menor do que o meu choro seria amanhã. E quando a gente quer entender do Espírito Santo, qual é o sim, qual é o não, para onde eu devo ir, o que eu faço com esse espinho na carne? Eu tenho só um caminho seguro para mim e para você. E o caminho seguro que o Senhor nos ensina através da palavra dEle é: fixa os teus olhos na eternidade. Fixa os teus olhos no Senhor. Fixa os teus olhos naquilo que é eterno. Porque as coisas que eu e você estamos vendo são passageiras. E deixa eu te dizer mais uma coisa: até a dor passa. Até o espinho na carne vai passar. Até essa circunstância que parece algo que está consumindo as tuas emoções, hoje, meu irmão, minha irmã, vai passar. Mas fixa os teus olhos em Deus. Olha para Ele, porque Ele é eterno. E quando nós olhamos para Ele que é eterno, quando nós contemplamos a eternidade, gente, o nosso coração se enche com gozo novo, mesmo com alguns espinhos na nossa carne. O problema é que muitas vezes a gente está olhando muito para nós. E aí a gente infla os nossos egos. Eu te convido nessa noite: tira os olhos de você, dos teus problemas. Tem um ditado popular, né? O que você foca, expande. Quanto mais eu foco a minha dor, quanto mais eu foco o meu problema, mais ela vai crescer em mim. Mas quando eu sei que ela está aqui, quando eu sei que esse espinho na carne está me machucando, está ferindo a minha alma, mas eu consigo elevar os meus olhos, que é do alto que vem o meu socorro, e eu começo a adorar o Senhor, e eu começo mesmo com lágrimas na minha face, eu começo a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Essa dor vai aquietando, essa dor vai acalmando, essa dor vai silenciando, porque a minha adoração para com Ele é maior. Este é um caminho seguro e certeiro para mim e para você. E eu quero já concluir lendo com vocês um salmo tão poderoso que fala sobre essa verdade. O Salmo 63, dos versículos 1 ao versículo 5, diz assim. E aí você pode dizer assim: Diana, aonde nós vamos chegar? Nesse salmo. Nós entendemos tudo isso para chegar neste lugar. Porque se a minha vida e a sua vida não estiver neste lugar, nós estamos brincando de ser crentes. E aqui está dizendo assim, Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 5. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Oh, gente, como isso é poderoso demais. Você tem coragem de dizer isso comigo hoje à noite? Senhor,
O teu amor é melhor do que a vida. E aí continua dizendo: por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto eu viver. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de um rico banquete. Com os meus lábios jubilosos e a minha boca eu te louvarei. Gente, é nesse lugar que nós precisamos aprender a morar. Mesmo diante da dor, mesmo diante do caos, eu preciso então olhar para o meu coração e ver se isso daqui é a minha verdade. Senhor, eu te busco, Tu és o meu Deus e eu te quero intensamente. Muitas vezes a gente até fala que quer Deus, mas aqui ó, só no superficial, só no superficial. Um dia eu vivi uma experiência tremenda com o Senhor. Eu tive a honra, a alegria de morar quase 20 anos em Fortaleza, Ceará, naquelas praias maravilhosas. Mas quando você olha o mar, gente, qualquer mar, né? Lindo. Nosso Nordeste brasileiro é maravilhoso. Tem o litoral aqui de São Paulo. Então você está ali na areia, você está olhando o mar, é lindo demais, não é? Você fica ali contemplando aquele mar, aquele céu, é lindo demais. Mas um dia eu tive uma grande oportunidade de fazer um mergulho de mais de 6, 7 metros de profundidade, de cilindro. E aí, enquanto eu estava ali mergulhando, eu entendi. Lá em cima é bonito? Vocês não têm noção da beleza que existe no fundo do mar. Pegou essa? Se relacionar com Deus na superfície é bom, mas você não tem noção o que espera por você nas profundezas com o Senhor. Existe beleza, riqueza. O dia que eu pude mergulhar de cilindro, o mar é lindo, mas nem tanto, porque eu já vi algo mais. O dia que eu e você começarmos a mergulhar o nosso relacionamento com profundidade com o Senhor, o que era aqui é só bonitinho, porque você vai querer mais. Tem riquezas escondidas para aqueles que permanecem em Deus. Tem profundidade em relacionamentos para aqueles que querem o Senhor. E o Senhor te convida hoje à noite, mergulha mais fundo. Entrega o teu coração numa nova proporção para mim. É o próprio Deus me chamando e te chamando. Ou você acha que o Senhor olha lá para nós e quer que a gente continue sentados num banco de uma igreja? Ele quer filhos que sejam revolucionários nessa terra. Ele quer pessoas apaixonadas pela presença. Ele quer filhos quebrantados por obedecer à vontade dEle e não à nossa. É esse lugar de adoração que o Senhor nos chama como igreja, casa de oração. Nós oramos desde que essa igreja nasceu, que Franca será a cidade da oração. E isso não depende somente da família Arantes, depende de mim e de você. E o que nós estamos fazendo para isso? Onde nós estamos programando, literalmente proclamando a palavra de Deus. E não é para sair, gente, como crentes. Eu vou falar aqui no meio da rua só isso, vou dizer que eu sou crente, vou dizer que eu sou crente. Não, nós precisamos viver como crentes. Porque o grande problema é que chegam pessoas e falam assim: mas o pessoal do mundo é muito preconceituoso com os crentes. É? E a culpa é de quem? Nossa também. Tem a guerra espiritual, tem a ação maligna, mas também tem o caráter do cristão. Também tem o compromisso de querer ser crente lá no seu trabalho, de querer ser crente na sua faculdade, de querer ser crente dentro de um supermercado. O Senhor nos chama para esse nível de relacionamento com Ele. Eu sou do Senhor, seja onde eu for, custe o que custar, o Senhor é meu e eu sou dele. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu e eu sou dele. O Senhor tem alegria em mim e em você. E a minha oração nessa noite é que os nossos corações não sejam simplesmente, eu gosto de Deus. Não, que os nossos corações sejam quebrantados, apaixonados e realmente entregues a Ele.
sem reservas, sem medo, porque Ele é tudo o que nós temos. Mesmo se estivermos enfrentando alguns espinhos na nossa carne, nós podemos erguer as nossas mãos e dizer: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Se levante comigo, por favor. E eu quero te pedir que nesse momento, é algo muito poderoso que o Espírito Santo está fazendo nos nossos corações. Não se importa quem está do seu lado, quem está na sua frente. Viva este momento com o próprio Espírito Santo, deixando Ele curar a sua alma, sarar as suas feridas. Entrega a sua revolta para o Senhor. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, porque um dia o espinho da carne não foi tirado de você. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de entrega. Hoje é noite de dizer: Senhor, eu estou aqui e eu sei que o Senhor me recebe. A graça de Jesus está derramada no nosso meio. E é noite para você se achegar mais perto do Pai. Existem novos níveis de relacionamento para você.